Olá, gente bonita! Que bom estar aqui no meu canal Leio e Comento. E hoje, continuando a leitura do novo livro, que é um e-book da autora brasileira Alicia Barros. O livro é um romance de ficção com forte temática cristã e chama-se A Bandeja. Qual pecado te seduz? O livro agora começa a trazer uma mudança no tom da história. Porque até aqui, apesar de todos os alertas, a Angelina ainda acreditava que estava vivendo um amor intenso. Só que, quando o Rico vai para a Alemanha, ela percebe uma coisa: ela já não sabe mais viver sem ele. E isso fica muito forte no livro. E ela volta lá para a casa dos pais, mas não consegue aproveitar nada desse tempo de férias lá. A família faz uma festa, recebe ela com alegria, a mãe percebe até que ela está um pouco estranha, o pai feliz por ela estar de volta, mas por dentro ela está longe dali. O pensamento dela está completamente preso nele. E antes de viajar, eu até falei no vídeo anterior, ele prometeu que ligaria todos os dias. Só que o telefone não tocava, não chegava mensagem, não chegava e-mail. Passavam-se os dias, a semana e nada. E daí o livro começa a mostrar a Angelina completamente consumida emocionalmente. Ela não dorme direito, ela não come, ela fica olhando o celular o tempo todo, já falei isso para vocês, mas ela quer um sinal. E olha, gente, que isso é sério. Também já trouxe aqui para vocês que ela diz que ela tá doente de amor. Só que isso já não é mais saudável. Porque amor não deveria nos destruir por dentro desse jeito como está acontecendo com a Angelina. Os pais percebem que ela está mal. Levam ela para a igreja, tentam conversar, tentam entender o que está acontecendo, mas ela não consegue ouvir ninguém. O coração dela já está totalmente preso naquela relação. E é aqui que o livro começa a mostrar algo muito importante. Quando uma pessoa ocupa o lugar que deve ser de Deus, tudo começa a perder o equilíbrio. Porque o ser humano, ele não foi criado para ser o centro da nossa segurança emocional. Não foi. E ela já não estava guardando o coração dela como ela fazia há tempo. E no meio desse desespero acontece uma cena muito estranha. Também trouxe no vídeo anterior. Ela está no computador procurando qualquer coisa relacionada ao Rico, porque ele não entra em contato. Tudo o que lembrava ele virou importantíssimo para ela. Então, ela pesquisa o nome dele na internet. Foi aqui que eu terminei o vídeo passado. E encontra o seguinte: definição: chefe dos principados. Na hora, ela toma um susto,
porque aquilo lembra coisas espirituais que ela aprendeu na igreja quando ela era criança. Depois ela tenta raciocinar e procura outro significado. Tenta aliviar aquilo dentro dela, porque no fundo ela não quer enxergar nenhum sinal ruim dele. E isso também acontece muitas vezes na vida real. Não só nesse livro de ficção que a gente está aqui trazendo, que a gente está lendo. Às vezes, as pessoas elas percebem os alertas, percebem os desconfortos, percebem as incoerências, mas começa a procurar explicações para continuar vivendo aquilo que ela deseja. Vamos dar continuidade. Ela está de volta à República e bem no momento da sua pesquisa, a Michelle, a sua colega de quarto, e daqui para frente a história começa a mudar ainda mais, e aí vem a revelação que muda completamente o rumo da história. A Michelle chega tentando animar a Angelina, insistindo para ela sair um pouco de casa, porque todo mundo já está percebendo o estado dela. E a Angelina ainda defende o Rico com todas as forças. Ela está sofrendo, se sentindo abandonada no silêncio. Mas ela continuava acreditando que existia uma explicação para tudo aquilo. Porque quando a gente se apega emocionalmente a alguém, muitas vezes a última coisa que queremos perder é a imagem que criamos daquela pessoa. Vocês não concordam comigo? Então Michelle fala algo que desmonta a Angelina completamente. Rico tinha uma noiva. E o mais pesado é que praticamente todo mundo da faculdade sabia, menos ela. E naquele instante, todas as peças começam a se encaixar na cabeça dela. Os telefonemas que ele atendia longe dela, o porta-retrato digital que havia sumido da sala da casa dele, o fato de ele viajar sozinho no aniversário, o silêncio repentino dessa última viagem. Tudo começa a fazer sentido de uma forma dolorosa. E tem uma coisa muito séria que a Angelina percebe, que o mundo dela tinha ficado pequeno demais. Ela mesma entende isso. Ela não criou vínculos com quase ninguém, não conhecia verdadeiramente as pessoas ao redor, porque toda a vida dela começou a girar em torno dele. E isso é um alerta real. Quando uma pessoa se torna o centro absoluto da nossa vida, a gente começa a perder o discernimento, identidade e até a percepção de realidade. Michelle ainda conta que Rico nunca tinha escondido totalmente o noivado. E ela também... ela fala também, a Michelle fala também, sobre as outras meninas da faculdade que queriam ficar com ele. Inclusive a Desirê, aquela garota que encarava a Angelina o tempo todo. Ou seja, aquilo que a Angelina achava exclusivo, talvez nunca tenha sido tão exclusivo assim. E aqui a história vai ficando pesada porque ela começa a perceber que ignorou muitos sinais ao longo do caminho. E então vem uma das cenas mais fortes até agora. Angelina sai correndo sem rumo, destruída por dentro. Ela lembra de tudo que viveu com ele, dos momentos íntimos, das promessas, da entrega emocional, e a dor vai aumentando.
até que ela percebe onde está, parada em frente ao templo de uma igreja. E ao invés de simplesmente entrar, ela cai de joelhos na escada. Ali ela começa a reconhecer tudo o que tinha acontecido e pede perdão pelas mentiras, por ter se afastado de Deus, por abandonar a palavra, por ter vivido escondido dos pais, por ter se entregado emocionalmente e fisicamente fora da vontade de Deus. Mas tem uma frase aqui muito forte, gente, no livro. Ela pede perdão e, ao mesmo tempo, admite que ainda o ama profundamente. Isso deixa a cena muito humana. Porque o arrependimento verdadeiro não significa que o sentimento desaparece imediatamente. Às vezes a pessoa entende que algo está errado, mas ainda está emocionalmente presa àquilo. E eu acho importante dizer uma coisa aqui. Muitas vezes Deus avisa antes da queda ficar visível. Ela teve sonhos, alertas, incômodos, pessoas falando, situações estranhas, mas ela escolheu continuar. E isso acontece muito na vida real também. Nem todo sofrimento começa de repente. Às vezes, ele começa quando a gente insiste em permanecer onde Deus já estava tentando nos tirar. E assim termina mais um capítulo. Não mais com um encanto, mas com revelação, dor e consciência. Se você gostou desse capítulo, deixe seu comentário, deixe seu like, curta, compartilhe. E obrigada por ficar até aqui no Leio e Comento entre páginas e presença. Até o próximo vídeo. Tem mais coisas da Angelina, mais história com o Rico pela frente. Até o próximo vídeo. Tchau.